simplesmente na Jerusalém, não, é na nação, Pai. Mas como igreja nós abençoamos ele também, a sua casa, o ministério. Que ele saia desse altar também abençoado, embora veio sacrificar. Nós como igreja profetizamos bênçãos, provisão, nós profetizamos também ainda mais sabedoria, graça, unção, misericórdia, o teu amor e as tuas bênçãos sobre a vida do teu servo. Que mais uma vez o Senhor use-o poderosamente, como sempre o Senhor tem usado, para a glória do seu santo e bendito nome. Amém. Você vai dar o melhor aplauso que você deu a Jesus pela vida do profeta. Aleluia. Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está muito feliz esta noite, diga graças a Deus. Graças a Deus. Quantos obreiros aqui trouxeram a Bíblia? Onde está a sua? Isso. Abra ela então, por favor. No segundo livro histórico dos reis, capítulo 6. Abra sua Bíblia. No segundo livro dos reis de Israel, capítulo 6. Enquanto você localiza, eu falo da minha alegria em poder estar aqui com os irmãos nessa noite tão especial, no Elo 2024, essa escola para líderes e obreiros. Quero louvar a Deus pela vida e pela existência, da Nova Jerusalém. 43 anos, um ministério ilibado, de muitos frutos, ali na nossa cidade, em Belo Horizonte e ao redor da nação. Louvar a Deus pela vida do apóstolo, Apóstolo Alcidilson, homem de Deus, que nós admiramos, e eu venho aqui naturalmente também debaixo de sua bênção e sua autoridade. E eu tenho a alegria, de conhecer essa família querida, pastor Eliezer, sua casa, pastora Graziele, e os demais irmãos, pastor Marcos, pastor Mateus, eu estou esquecendo o nome, o Gerson, isso, pronto. Então é uma grande alegria poder servi-los e estar com vocês aqui hoje. A presença do Senhor é real entre nós conseguimos percebê-la aqui, e eu gostaria de convidar você para a leitura que nós vamos fazer, de modo que você esteja muito atento aos detalhes do que nós vamos ler. E essa aplicação de hoje, ela é toda ela vinculada para o nosso contexto de vocacionados, de chamados enquanto somos, até porque estamos aqui reunidos com esse propósito de crescermos, a fim de que a nossa vocação e ministério flua um pouco mais na presença do Senhor, e eu tenho certeza que o Senhor há de fazer isso conosco. Pastor Eliezer, muito obrigado mais uma vez, Pastora Graziele, muito obrigado a todos aqui. Eu desejo que você saia melhor desse culto, desse ambiente, em o nome de Jesus. Capítulo 6 do histórico livro de 2 Reis. Nós leremos a partir do primeiro versículo. Quem encontrou, diga aleluia. Aleluia. Glória. Antes da gente ler, deixa eu anunciar aos irmãos, para que a gente não faça isso no final. Eu trouxe esse material, é o nosso livro, meu livro. Escrevemos aqui sobre a menina e o general, fazendo o melhor no pior momento. É um volume de quase 100 páginas, onde eu abordo aqui a figura de um personagem um tanto quanto incomum na Bíblia. É aquela garota que foi estrategicamente por Deus plantada na casa do general Naamã. Apenas 2 referências bíblicas sobre ela. Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 2, e no versículo de número 4. Em ambas as citações, a diferença dada à menina é em razão de um artigo sobre o qual ela é apresentada. No verso de número 2, a Bíblia se refere a ela dizendo uma menina da terra de Israel. O artigo indefinido demonstra que ela é mais uma entre tantas. Entretanto, depois de cumprir a sua missão e com a esposa do general anunciar que havia esperança e possibilidade de purificação para ele, a Bíblia muda a abordagem sobre ela. Quando ela vai falar ao marido, ela diz: quem me disse que tem possibilidade de cura foi a menina da terra de Israel. Quando você cumpre o propósito, você sai da fila dos aleatórios e entra na fileira dos vocacionados, dos escolhidos, daqueles que vieram para cá para cumprir uma missão, para deixar um legado.
Essa garota tem muitas lições importantes, das quais eu considero pertinentes para a edificação da sua vida, do seu ministério e da sua vocação. Ela é apenas uma menina, ela é bem frágil, mas ela sobreviveu a uma guerra sem usar uma espada, um escudo. Tem guerra que você guerreia, tem guerra que você enfrenta, agora tem guerra que Deus te preserva. Ele guerreia por você, Ele vai na sua frente. Como eu estou no ambiente pentecostal, é bom reportar isso àqueles que o são. A menina é pequena, mas o Deus dela é grande. A menina é pequena, mas a mensagem é imensa. A menina é pequena, mas o seu legado é inesquecível. Quando esse culto terminar, ali na portaria, né, pastor? Nós estaremos ali. Eu queria que você passasse lá e adquirisse um desses. Pastor, não vou levar. Passa lá, eu quero pelo menos te cumprimentar com a paz do Senhor, que isso é coisa boa, tá certo? Lá tem Pix, cartão de crédito, de débito, de membro, de obreiro, de pastor. Se passar, passou, tá certo? Capítulo 6 do segundo livro de Reis, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu. Quem foi que disse? Disseram a quem? Veja a declaração. Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Em uma só voz diga, o lugar é estreito. Só mais uma vez. Bom, tem gente que é bom para identificar problema, mas vamos ao grupo que também tem soluções. Versículo 2. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga. Quantas vigas? E façamos ali um lugar para habitarmos. E disse Eliseu, ide. Eliseu disse o quê? Isso é uma autorização, isso é uma liberação. Versículo 3. E disse um dos filhos, um dos rapazes, um dos moços, um do grupo que iniciou o diálogo: serve-te de ires com os teus servos. E Eliseu respondeu: eu irei. Eu irei. Vamos? Eu irei. Porque uma coisa é ir sozinho, outra coisa é ir debaixo de uma autoridade. Foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. Cortaram madeira. Se você estiver aí com uma caneta, com marca-texto, esse verbo é a chave desta noite. Cortaram. Tem um objeto de corte no texto. Cortaram madeira. Versículo de número 5. Sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: ai, meu senhor, era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? Não é porque caiu, não é quando caiu, é onde caiu. E mostrando-lhe ele o lugar, olha o verbo aí de novo: cortou pau, madeira, um galho. Diga bem forte: cortou. Diga mais forte: cortou. E o lançou ali, e fez nadar o ferro, e disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua, e o recuperou. Eu quero convidar você a conectar comigo o versículo 4 e o versículo 6. Olhe novamente para estes versículos, a princípio para o 4. Vamos fazer essa conexão. Foi com eles, chegando ao Jordão, fizeram o quê? Chegando ao Jordão, fizeram o quê? Bom, qual o objeto de corte utilizado aqui? Bom, a inferência bíblica, o machado. Sobre ele, o versículo 5 destaca: sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu aonde? O ferro caiu aonde? Então tem um machado sendo usado para cortar uma viga. Até aqui tudo bem? Tem um machado sendo usado para cortar uma viga. Eu vou ampliar o raciocínio, nós estamos à leitura, eu estou te situando por onde nós vamos passar. O ferro ou o machado está sendo usado. Ele é bom de corte? Sim ou não? Porque o texto diz que ele cortou uma viga. Então ele é bom de corte, ele é utilizado para aquele serviço, ele é hábil para aquele propósito. Entretanto, o versículo de número 5 diz que essa ferramenta, esse machado, esse ferro, caiu aonde? Caiu aonde?
versículo de número 6. Olhe para ele com muita atenção, com muito cuidado, com muita cautela, sem pressa. Olhe para o versículo 6. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau. Cortou o quê? Cortou com o quê? Mas o machado estava no fundo da água. Olhe para o seu vizinho e diga para ele assim: não se escandalize com isso. Mas a palavra é direta para você. Não pense nunca que só você tem machado. Tome seu assento. Vocês estão dispostos a ouvir essa palavra? Segundo Reis 6, um profeta, uma escola, um discipulado, um crescimento. Um personagem épico na história do povo hebreu. Para a gente situar isso aqui, nós estamos num processo de transição profética e geracional. Deus está fazendo uma mudança nas cadeiras, especialmente sob o efeito do sucessor direto do profeta Eliseu. Você sabe bem que Eliseu é conhecido como o homem que derramava água sobre as mãos de quem? Elias. Uma inferência, uma metáfora, uma figura de linguagem que lança à luz a ideia do que diz respeito à submissão de Eliseu a Elias, da respeitabilidade ministerial de Eliseu para com Elias, e da maneira como Eliseu, por uma escolha divina, sucederá um dos maiores nomes, quando o assunto é o profético da Bíblia. A Bíblia destaca com muita clareza os profetas. A Bíblia também valoriza a função deles, que é o ato de profetizar. O sábio disse que sem profecias o povo se corrompe. A profecia é uma ferramenta usual, prática e atual de Deus. A grande verdade é que os profetas do Velho Testamento funcionavam e fluíam diferente da atuação profética dos nossos dias. O Velho Testamento e no Novo Testamento você encontra até certa parte, especialmente até João Batista, homens que funcionam com esta aptidão profética e respondem ao título de profetas. O Velho Testamento está repleto deles, e há uma galeria entre as 4 subdivisões da Velha Aliança, destinada exclusivamente aos profetas. O Velho Testamento é dividido entre o Pentateuco, você encontra a seguir os históricos, você encontra o Terrilim, ou a gama dos louvores, ou a perícope dos louvores, ou o contexto dos louvores, Salmo, Provérbios, Cânticos, Eclesiastes, e você tem a maior e mais densa galeria do Velho Testamento, os profetas. Entretanto, entre tantos que se destacaram, escrevendo seus livros, ou fazendo a partir de seus secretários ou auxiliares, como era o caso de Jeremias com Baruque, grandes nomes, não escreveram livros, não deixaram documentos, mas foram úteis, funcionais para um tempo e para o cumprimento de um ministério. Elias é talvez o maior nome dentre estes. Elias, conhecido na cultura judaica como o leão dos profetas, não só pela intensidade de suas profecias, mas pelo know-how que ele obtém. É um dos poucos nomes que aparece no Velho Testamento e reaparece no Novo Testamento. Em 2 ocasiões, a partir do perfil profético de João Batista, quando o anjo afirma aos pais que o menino viria no espírito de Elias, e reaparece no Monte da Transfiguração, o Tabor, em Mateus 17, junto de um outro figurão e de um outro grande nome, Moisés. Suceder Elias não é uma tarefa fácil. Entretanto, a história continua. Vamos lá? A história continua. Quem sucederá Elias? O Eliseu. Esse profeta que ganha visibilidade nesta fala a partir de agora. Eliseu é um nome poderoso na Velha Aliança.
um ministério respaldado por um elemento prático feito a partir de uma oração. O pedido dele a Elias, Elias não esconde: dura coisa me pediste. O que ele pediu? Porção dobrada. Algumas inferências sobre esta afirmação e algumas clássicas aplicações sobre elas. Bom, porção dobrada seria uma porção dupla do Espírito Santo. Porção dobrada seria uma porção dupla do Espírito de Elias. Porção dobrada seria uma duplicação dos milagres, de modo que se Elias fez um número X, Eliseu terá que fazer o dobro. As aplicações são múltiplas, mas eu gostaria de me agarrar esta noite ao princípio, de que o que chamou a atenção de Eliseu com relação a Elias é a aplicabilidade da unção que estava sobre ele. O que atraiu Eliseu para o ministério do profeta Elias e gerou nele o desejo dessa sucessão, parte de um conceito espiritual. Ele não quer o dinheiro de Elias, ele não quer as posses de Elias, ele não quer a estrutura financeira e cultural de Elias, mas ele quer o elemento profético. Ele deseja aquilo que é espiritual e espiritualizado. Portanto, esse Eliseu parte desse princípio numa condição de pedir a porção dobrada. É verdade que os milagres em Eliseu são duplos quando comparados a Elias. É verdade que o ministério de Eliseu durou mais tempo. É verdade que o ministério de Eliseu gerou mais discípulos. Entretanto, no capítulo de número 6, ele já recebeu a porção dobrada no que tange a esta unção. Ele já utiliza a capa de Elias desde o dia em que o mesmo foi transladado. Lembra da cena? Carruagem, redemoinho, capa na mão, toca no Jordão, atravessa o rio. O povo diz: o espírito de Elias repousa sobre ele. Ele já tem um ministério consolidado. Um leproso já foi curado, azeite já foi multiplicado. O know-how, o crédito e o gabarito de Eliseu é de alto conceito, de modo que dentre as heranças que Elias deixou a Eliseu, não está apenas a capa e não apenas a credibilidade, mas uma instituição. Uma o quê? A escola dos profetas, que já esteve sob a liderança de outros 2 profetas de alto gabarito, Samuel e o que ele sucede, Elias. Samuel, Elias e Eliseu lideram essa instituição. A escola dos profetas tinha um objetivo clássico: treinar jovens a fim de desenvolverem o ministério profético, conduzi-los pelo caminho do sobrenatural e do profetismo. Pensando nisso, Eliseu surge nesse cenário, liderando esta gama de jovens, cujo objetivo estava alinhado ao dele. Assim como Eliseu um dia foi um liderado que desejava a unção que o líder carregava, estes alunos da escola fluem na mesma dimensão, desejam algo equivalente. O capítulo de número 6 reporta um período de liderança. Você está me acompanhando? Capítulo 6 reporta um tempo onde a escola dos profetas está vivendo os seus áureos dias. E aqui nós começamos. No versículo de número 1, você encontra um bate-papo, um diálogo entre os filhos dos profetas, os alunos, os jovens que aprendem com Eliseu e o próprio mestre, o profeta. E o bate-papo é muito claro, ele tem desdobramentos aos montões, mas ele parte do princípio de uma constatação: o lugar em que habitamos é estreito. O lugar em que habitamos é estreito. Vamos juntos? O lugar. Melhora isso, vamos? O lugar. Isso é didático, é você comigo no texto, guarde isso e perceba. Perceba que eles não estão falando de uma condição, eles não estão falando de um estado de espírito, eles estão falando de uma geografia que está diretamente ligada à função de Eliseu enquanto pastor e mestre, e a funcionalidade deles enquanto alunos e discípulos, ou filhos dos profetas. O lugar está conectado ao propósito sobre o qual eles se encontram ali.
O que Eliseu está fazendo lá? Ensinando. O que os meninos estão fazendo lá? Aprendendo. Então o papo não é externo. A conversa não é externa. A conversa é interna. É sobre o lugar onde se cresce, onde se aprende, onde se desenvolve, onde o dom aflora, onde o dom flui, onde a habilidade do discernimento espiritual será didaticamente ensinada, onde conceitos sobrenaturais serão esclarecidos de modo prático, porque andam com um homem que carrega uma capa de autoridade, o maior profeta daquela época. E nesta condição, a constatação dos garotos é essa: o lugar está estreito, o lugar ficou pequeno. O que nós temos aqui? Crescimento. Vamos juntos? Crescimento. É bom dizer algumas coisas com relação ao crescimento da escola dos profetas. Samuel esteve à frente, ela nunca cresceu tanto. Elias esteve à frente liderando e ela nunca cresceu tanto. Eliseu assume e através de alguns desdobramentos a escola começa a crescer. O que é o crescimento da escola dos profetas? É o aumento dos frequentadores no lugar. O que é o crescimento da escola dos profetas? É uma decisão profunda e pessoal de cada um deles de mergulhar de cabeça no que querem. E eu começo por aqui. Veja, o lugar em que habitamos. O lugar em que habitamos. Não está escrito aí. O lugar que frequentamos. Não está escrito aí. O lugar onde passamos. Não está escrito aí. O lugar onde nos encontramos. Não. Está escrito aí o lugar em que nós habitamos. De modo que morar na escola dos profetas é deixar para trás os pais, a casa, a estabilidade, a expectativa pessoal, coletiva, familiar, e pular de cabeça num chamado, mergulhar de cabeça em uma vocação, porque você só descobre se de fato o seu chamado é divino, real e verdadeiro, quando você entende que ele é tudo que você tem, é tudo que você carrega, e não é você que possui ele, é ele que te possui por completo. E isso é bom para quem trouxe aleluia hoje, nesse culto, porque vocação é isso. Vocação não é medir profundidade. Vocação não é medir o que eu ganho e o que eu perco. Vocação é um mergulho de cabeça, confiando que o dono da escola cuida de mim, provê aonde eu vou dormir, provê o que eu vou comer. Vamos começar aqui esta noite. Dê um toque em quem está ao seu lado e diga: chamado é isso, é tudo ou nada. Vou perguntar: quem mergulha de cabeça na sua vocação aqui hoje? O lugar em que habitamos, o lugar em que é estreito. Parece que eu estou vendo, a cada dia chegam novos jovens, a cada dia novos discípulos, a cada dia novos vocacionados, a cada dia um grupo novo. E como eu estou falando a pessoas inteligentes, guarde essa expressão: a escola está crescendo, porque a obra de Deus não foi feita para se fragmentar, a obra de Deus não foi feita para se dividir, a obra de Deus não foi feita para diminuir, a obra de Deus não carrega como ponto central a ideia de mirrar, não. A ideia de Deus é multiplicar, a ideia de Deus é crescimento, a ideia de Deus é ampliação. Estou aqui liberando uma palavra sobre quem tem chamada e vocação. Receba ela em nome de Jesus. Amplia a tua tenda, estica as cortinas da tua habitação, porque o que vem aí não é divisão, é multiplicação. Você consegue dar o maior aleluia desse elo esta noite? O maior crescimento. Isso é bom. Diga para dois aí: a obra está crescendo. Diga para dois aí, ó. Prega comigo: a obra está? A gente vai se soltando. A obra está? Por que a obra está crescendo? Não porque Eliseu é bom, Elias também era. Por que a obra está crescendo? Não que Eliseu é fera, Samuel também foi.
Por que a obra está crescendo agora? E se você olhar para a escola dos profetas, Eliseu não assumiu ela no capítulo 6. Vocês estão comigo? Quando ele pega a capa de Elias, que cai da carruagem, e ele segura, ele está herdando o legado, unção e a instituição da escola dos profetas. Ele herdou isso no capítulo 2. Que capítulo? Peraí, mas no 2 ela continua do mesmo tamanho. No 3, do mesmo tamanho. No 4, do mesmo tamanho. No 5, do mesmo tamanho. No 6, alguma coisa aconteceu. Porque alguém chegou nele e disse: até 4 capítulos atrás, estou contextualizando, até alguns capítulos atrás era tolerável, cabia todo mundo. Mas agora a obra está, é o mesmo profeta, é a mesma lição, é o mesmo tema. Eles estão em torno do mesmo assunto, sob o mesmo propósito, mas está crescendo. Qual o motivo do crescimento? Ouça isso. Se você conecta o capítulo 6, versículo 1, você vai ouvir a sentença que a obra está. Se você recuar ao versículo anterior, que é o último versículo do capítulo 5, ouça isso. O capítulo 5 termina com a destituição de um homem chamado Geazi, que se encantou com a prata de Naamã, que em nome de enriquecer usou o nome do seu líder e da instituição que ele pertencia, se tornou leproso. E eu começo por aqui. Ele se torna leproso e o texto diz: e a lepra pegará na tua semente para sempre. E Geazi sai da escola dos profetas, e Geazi sai da companhia de Eliseu, e Geazi já não carrega mais o bordão, já não anda mais como profeta, já não está mais ao seu lado. É Geazi sair, que no versículo seguinte, é bom falar com gente inteligente. Alguém diz: não está cabendo, está crescendo, precisamos ampliar o espaço. Alguém ali, aqui. Deus está usando a minha boca para dizer: ô vocacionado, ô chamado, chega de carregar Geazi, ele é um peso morto. Chega de carregar Geazi, ele não tem a mesma visão. Chega de carregar Geazi, ele é o obstáculo do crescimento da obra. Deus vai arrancar Geazi do seu caminho, porque a escola vai crescer, vai ampliar, vai se multiplicar. Olhe para quem está ao seu lado com muita autoridade e diga para ele assim: quando a pessoa errada sai, a obra cresce, você flui, seu ministério avança. Deixa eu pregar isso aqui para quem está ligado. Isso não é coisa de escola dos profetas, não. Abraão é um homem que recebeu a maior promessa da Bíblia, recebeu a maior bênção da Bíblia, recebeu o maior know-how da Bíblia. Entretanto, até o capítulo 13, a vida de Abraão ficava amarrada com promessa, com chamada, com dom, com altar, com vocação. E Abraão não chega onde Deus quer, e Abraão não alcança o que Deus quer, porque tinha um Ló plantado na vida dele. Aí no capítulo 13, lá vem Jeová, arranca Ló da tenda de Abraão, e a Bíblia diz que ele guerreia e fica rico. A Bíblia diz que Deus volta a falar com ele: levante a mão, é tempo de Deus tirar esse peso morto que te segura. Arranque Geazi logo. Diga para o seu irmão: perfil de Geazi. Se você ler no capítulo 5, você vai ver que o Naamã foi curado. Sim ou não? Sim. A lepra saiu do seu corpo, mas parece que não saiu da sua prata. Olha para mim. Isso leva um tempinho, mas vamos lá. A lepra saiu do corpo de Naamã, mas bastou o Geazi tomar posse da prata, que ela vem para ele. Para quem está ligado, quando você lê com cuidado o capítulo 5, você vai ver que Geazi corre atrás do carro de Naamã. Carro de? Naamã para o carro, pula do carro, volta para ele, vê um homem correndo atrás, reconhece que é Geazi e diz: o que aconteceu? É de paz a sua vinda? Vai tudo bem? Não, vai tudo bem, mas ele estava de olho no dinheiro. Olha para mim. Ele está de olho na grana, de olho na prata. E segundo o texto, são 30 quilos, 1 talento. Segundo o texto, são 2 vestes. Naamã é generoso, vai dar 2 talentos.
e ainda 2 vestes ricas. Para obter a riqueza, ele mente. Ele faz o quê? Não combina com um vocacionado à mentira. Não combina com alguém que está fazendo a coisa do Deus da verdade, vive enrolado com esquema. Ele olha e diz assim, que Eliseu recebeu 2 dos filhos dos profetas da montanha. Diga bem forte, Eliseu e filhos dos profetas. Quem é Eliseu? É o líder. Ele está mentindo em nome do líder. Ele está usando a credibilidade do outro para se beneficiar. Olha para mim. Veja como nós estamos tratando de um obreiro corrupto, Geazi. E ele não mente só em nome do líder. Ele mente em nome da instituição. Ele diz, não, eu vim aqui buscar um talento, 30 quilos de prata e 2 vestes novas, porque vieram 2 moços da montanha, filhos dos profetas. É o típico de uma geração, eu não sei se você vai me ajudar agora, mas eu preciso entregar isso. É o típico de uma geração que amontoa-se as suas instituições, mas o último objetivo de tudo que se faz é a grana, é o cash. E em nome de Deus, vendem tudo. E em nome da instituição, abarcam para si os recursos. Naamã fez de tudo para ficar rico. Vendeu o nome do profeta, a credibilidade do profeta, a verdade da instituição. Quando ele entrou dentro de casa, o que eu vou lhe dizer, mau caráter sempre vai deixar marcas no caminho. Quando ele entra na casa do profeta, o profeta diz, foi para onde? Vocês estão comigo ainda? Não, é que eu não fui em lugar nenhum. Ele continua mentindo. Não, eu não fui nem para uma parte nem para outra. Porventura o meu espírito não foi com você? Eu vi o homem pulando do cavalo e vindo na sua direção. Você queria prata? Receba a lepra. A lepra de Naamã se pegará a ti. E Geazi saiu leproso. Saiu o quê? Leproso. Por quê? Porque quando a visão de um vocacionado se deturpa, quando a visão de um obreiro de Deus, de um servo de Deus, vira bipartida, quando ele olha para o sagrado, mas está interessado no seu benefício próprio, a recompensa será a lepra. Eu vim dizer para você que você não precisa da prata de Naamã, você não precisa da roupa de Naamã, você não precisa do dinheiro de Naamã, você já tem a riqueza de Deus, você foi escolhido. Aleluia. Diga para quem está ao seu lado, é Geazi sair, que a obra cresce. Oh, como eu queria que Deus trouxesse um nome na sua mente aí. Está te segurando, está te travando, é um impedimento. E Deus está dizendo na minha boca, não tenha pena de Geazi, arranca, tira, corta, porque não podemos deixar o rebanho sofrer por causa de um Geazi mau caráter, mentiroso. Está me acompanhando aí ou não? Talvez você desanimou, mas vamos de novo. O texto diz que o lugar em que habitamos é estreito. Diga comigo bem forte, filhos dos profetas. Diga bem forte, Geazi. O típico de 2 gerações, irmãos. Uma geração interessada no dinheiro e uma geração interessada no sobrenatural, na unção, na capa. O que Geazi está correndo atrás? Da grana, do benefício, do glamour e do prestígio. A geração dos filhos dos profetas está em busca de quê? De uma unção fresca, de uma capa de autoridade, de um ministério verdadeiro. Aqui está um princípio basilar com relação à vocação e chamado, e falo para aqueles que me acompanham com atenção esta noite. Me diga qual é o seu objetivo na igreja, na obra, na liderança, e eu lhe conto quem você é. A questão aqui hoje não é só se identificar como Geazi ou como os filhos dos profetas. A condição aqui agora parte do princípio de entender que a minha ambição revela quem de fato eu sou, um Geazi ou um dos filhos dos profetas. Esses filhos dos profetas carregam um exemplo interessante, porque no texto eles reúnem-se com o seu líder, com o seu? Prega comigo, com o seu? Isso me parece um gabinete pastoral. Quem já entrou lá? Gabinete pastoral. Um toque no seu vizinho, diga para ele, é meio perigoso lá. Diga para ele, você pode entrar sorrindo e sair chorando de lá. Diga para ele, gabinete é lugar de verdades. Diga para ele, lugar de revelações. Não sei para quem é, mas parece que eles estão no gabinete.
Parece que Eliseu está de um lado da mesa e os meninos estão do outro. E a turma olha para Eliseu e traz uma constatação de problema. Esse é um perfil interessante. Eles olham para Eliseu e dizem assim: o lugar é estreito. O lugar é... Prega comigo, o lugar é estreito. Bom, se parasse por aqui, nós temos um perfil de gente que enxerga problema em tudo, e você deve conhecer uma meia dúzia assim, que até é obreiro, até é chamado, até está numa posição de liderança, mas ele sempre enxerga um problema nisso, naquilo outro. Ele sempre aplica uma condição negativa sobre uma questão. Se apagar a luz quando canta é um problema, se acender a luz quando canta é um problema, se prega com a gravata é um problema, se sem a gravata é um problema, se a igreja tem uma roupagem jovial é um problema, se ela tem uma roupagem mais antiga é um problema. Sempre tem esse tipo de gente que identifica problemas. Entretanto, os filhos dos profetas carregam um princípio junto dessa condição. Eles identificam a condição do lugar estreito e eles dizem: se o Senhor autorizar, nós vamos ampliar o lugar. E aqui está um princípio interessante. Não se cresce primeiro o lugar, se cresce primeiro a condição de quem está no lugar. É a quantidade de pessoas que determina a ampliação. De modo que a ampliação é definida pelo ajuntamento. O lugar está estreito, Eliseu. Temos um problema. Está todo mundo apertado. Está desconfortável aqui. Não tem espaço para todo mundo. Mas se o Senhor autorizar, nós temos um plano. Um obreiro bom é esse: identifica problema e estabelece uma condição para resolver. Deus não está à procura só de quem resolve ou de quem identifica problemas. Deus está à procura de alguém que, ao identificá-los, receba de Deus uma instrução, uma direção, gere uma ideia, auxilie o seu líder para gerar uma solução diante do problema. Tem problema, mas a gente vai conseguir resolver junto. O lugar está estreito, mas se o Senhor deixar, 3 verbos a gente resolve isso. Primeiro, vamos ao Jordão, o verbo ir. Segundo, tomaremos de lá uma viga. Terceiro, faremos um novo lugar. Diga bem forte: iremos. Diga mais forte do que isso, diga: tomaremos. Diga mais forte do que isso: faremos. Iremos, tomaremos e faremos. Só vocês? A gente identificou o problema, mas estamos aqui com a solução. Se o Senhor aprovar o projeto, a gente começa agora. Qual? Iremos. Gere a solução. Não seja apenas um carregador de problema, como um dos discípulos de Jesus, que olha para os pães e diz assim: o que é isso para tanta gente? Problema. Seja o entregador do pão. É pouco, mas o Senhor pode ajudar. É pouco, mas dá para solucionar a crise. Eu estou querendo liberar essa palavra para aqueles que creem esta noite. Levante a sua mão e receba esse nome de Jesus. Que Deus abra a sua mente, que Deus ilumine os seus pensamentos, que Deus dê um start aí no seu estado mental, que Deus visite a sua área cognitiva com solução. Problema tem aqui, ali ou acolá. Problema tem na igreja A, na igreja B, na igreja C. O que está faltando é gente para ir no Jordão, cortar a madeira e resolver a crise. Que Deus te dê essa graça em nome de Jesus. Dê o melhor aleluia da sua vida. Se o Senhor deixar, nós vamos ao Jordão. Qual que é a ideia de ir ao Jordão? Na verdade, visitar a margem, onde estão as árvores mais frondosas de troncos fortes. Estão comigo? Ouça o que eu vou lhe dizer: a ampliação é a visão que Deus te dá para você acessar a provisão. Isso é bom. O lugar é estreito, sim ou não? O lugar é estreito, sim ou não? Entretanto, a necessidade é de ampliação. Como é que a gente vai crescer? Onde está a matéria-prima para construirmos esta fase de crescimento?
essa nova estação de ampliação ministerial. Vamos ao Jordão. E quando chegaram no Jordão, ouça isso, ninguém teve que semear nada, ninguém teve que regar nada, a providência estava crescendo ao longo da história. As árvores já estavam lá, a matéria bruta já estava lá, o material necessário para o processo de ampliação já existe. O que Deus precisa é que você veja a necessidade de crescimento, porque quando você decidir crescer, a matéria-prima Ele proverá, o recurso Ele proverá, o meio Ele proverá. É tempo de crescimento, irmão. Diga bem forte: já temos a madeira. Vamos até o Jordão. Vamos até o Já temos a madeira. Agora é interessante, porque eles não ficam apenas no deslocamento, eles não se movem apenas para lá. O texto diz com muita clareza: vamos até o Jordão. Chegando lá, tomemos cada um de nós uma viga. Diga bem forte: tomemos cada um de nós uma viga. Diga para o seu vizinho: a viga sua, quem carrega é você. A minha, quem carrega sou eu. Ministério não é carregar palha. Ministério é carregar peso. Vocação não é viver deitado numa rede, balançando para lá e para cá, e vida que segue. Não, vocação é carregar peso. Chamado é árduo. Vida vocacional gera lágrimas e dores, mas haverá uma recompensa no seu estágio final. Fazer a obra é doloroso. Está me acompanhando aí ou não? Fazer a obra vai desgastar os seus ombros, mas Deus está à procura de alguém que carregue a viga. Pegue na mão de alguém e diga para ele: nós vamos tomar as vigas. Pastor, como é que toma as vigas? Como é que eu retiro a matéria-prima? Como é que eu arranco a árvore da margem do rio e trago para construir? Bom, eis aí o conceito da história. Porque falar que a gente vai tomar a viga e trazer é uma coisa. Agora, no ponto de vista prático, vocês estão comigo ainda? Alguém tem que se utilizar de uma ferramenta. Olha para cá. Alguém tem que pôr força para cortar. Alguém tem que ter disposição para derrubar. Alguém tem que ter equilíbrio e disposição para carregar. Então o verbo tomar esconde não só a ida ao lugar da provisão, que é o lugar onde Deus proverá os meios para o crescimento. Tomar a viga aqui implica em cortar a madeira, derrubar a árvore e carregá-la. Diga bem forte: cortar, derrubar e carregar. Diga bem forte: cortar, derrubar e carregar. Como é que a gente corta isso aqui? Precisamos de um machado. Vocês estão aí comigo? Bom, uma boa ferramenta utilizada no lugar adequado fará a obra fluir mais rápido. Uma boa ferramenta aplicada no lugar ideal fará o serviço ser mais fácil. A gente desenvolve mais. Então alguém segura o machado e pá! E vai cortando. A cada pancada, a resistência da árvore vai se fragilizando. Alguém derruba essa árvore, alguém corta e alguém carrega. Deixa eu dar um brado de louvor, porque se você olhar com cuidado para o texto, você vai ver que a ideia é ir. Agora, viver isso de forma prática é mais doloroso. Eu preciso dizer uma coisa, que o chamado tem uma parte romântica. O chamado tem um elemento glamouroso, sobrenatural, encantador. Essa parte encantadora do chamado e da vocação, do servir, do pregar, do pastorear, do liderar, do estar à frente de um grupo, do estar liderando uma condição na igreja, do estar servindo o rebanho, ela tem uma parte romântica. Estou fazendo para Deus, como é bom servi-lo. Deus me deu meios para tal, Deus me deu saúde para tal. Que honra! Essa é a parte romântica. E quando dito dessa forma, enche os olhos, faz a boca salivar, e há um desprendimento para fazermos. Entretanto, quando você põe a mão na obra e no arado, aí você acorda.
E aí você descobre que não tem só o glamour da coisa, a beleza da coisa, o romantismo da coisa, tem os espinhos do processo. Vou fazer uma pergunta, eu preciso da sua sinceridade. Quantos aqui, chamados por Deus, escolhidos pelo Senhor, em algum momento da sua jornada vocacional, já pensou muito sério, mas muito sério, em desistir para valer? Quem já pensou assim? A grande maioria. Diga para o seu vizinho: a parte romântica do chamado conquistou você. Diga agora: a parte espinhosa do chamado conquista Deus. Não, quando te falaram de pregação, de ministério, de louvor, de liderança, de colaboração, de servir, isso te encantou, eu vou fazer. Quando você pôs a mão no arado, ficou mais difícil. Aí Deus se debruçou do céu e diz: deixa eu ver. E a cada vez que você sofre para fazer, a cada vez que você sente dores ao fazê-lo, mas ainda assim continua fazendo, Deus diz: eis o obreiro aprovado. Aplauda o Senhor, conquiste Deus com os espinhos. Aleluia. Glória. É bom quando o profeta marcha para o seu lado e diz: vou te usar. A gente já fica doido, você já viu o avião. Agora, na hora que você tem que entender que você já não dorme mais, você já come de forma totalmente errada, você já começa a viver uma vida estranha, e a coisa começa a complicar, você diz: não, mas tem espinho. Aí Deus olha e diz assim: vai parar? Não, por amor ao teu nome, por amor ao fogo que arde aqui dentro, para eu não te cansar. Diga comigo bem forte: vamos. Diga mais forte: tomemos. Diga bem forte: façamos. Diga para o seu irmão: não é um novo lugar, em um novo lugar. Diga: é um novo lugar no mesmo lugar. E façamos um novo. Nós não vamos mudar de endereço, nós vamos mudar a cara dessa escola. Nós não vamos mudar de lugar, nós vamos mudar o ambiente onde nós estamos. E eu gosto disso aqui, porque tem gente que só gosta de frequentar o ambiente da facilidade. É por isso que ele vive mudando de igreja toda semana, todo mês, toda hora. É só infringir alguma coisa, é só um desacerto, ele pula fora. Deus está chamando obreiros sérios para o elo esta noite. Mude a cara do lugar onde você está. É aqui que tem que crescer. E sabe o que é extraordinário nisso? É que a parte romântica do ministério me conquistou. A espinhosa conquista Deus. O ato de ir transformar o velho lugar num novo lugar é um desafio extraordinário. O projeto é bom, sim ou não, gente? Prega comigo, sim ou não, gente? É claro que o projeto é bom. A turma pôs em cima da mesa, estão no gabinete pastoral. O que basta para alguns? É só o chefe dizer: vai. Antes do Eliseu dizer vai para algum tipo de obreiro, a gente já tem autorização, bora. Só que esses meninos nos ensinam um princípio funcional de sucesso vocacional, ministerial e de liderança. Eles olham e dizem assim: o que o senhor acha do projeto? Ele diz: ide. Ele diz o quê? Se você estiver comigo, isso é uma parte muito boa. Ide! Eu estou liberando, eu estou assinando, eu estou delegando, eu estou autorizando. Vocês podem ir ao Jordão, vocês podem derrubar a madeira, vocês podem carregar as novas vigas, vocês podem construir. Eu estou autorizando. Só que quando o assunto é servir na obra de Deus, autorização não é tudo. Não, eu já tenho a carta, eu já tenho a liberação. O chefe deixou. Eles olham e dizem assim: é muito bom o senhor aprovar o projeto, o senhor liberar o projeto, mas a gente só executa se o senhor for conosco. Diga bem forte: o projeto só dá certo na presença da liderança. Eu sei que nós fazemos parte da geração das emancipações. Eu sei que nós fazemos parte da geração da liberdade. Eu sei que nós fazemos parte do movimento desigrejado.
que não submete a pastor, a líder e nem a autoridade espiritual, e diz: da minha vida cuido eu. Ei, mas o assunto aqui hoje é com o líder, é com o obreiro. Aqui essa mentalidade não pode imperar, ela não pode sobreviver por um princípio funcional. A escola não é minha, a obra não é minha, o líder principal não sou eu, é Eliseu. E para alguém que está ligado, ouça isso: tem 2 ides na Bíblia poderosos. O primeiro é o de Eliseu, o segundo é de alguém maior que Eliseu, que Elias, que Moisés, que... Não, pegue na mão do seu vizinho aí para não fazer feio. E olha para ele e diga: 2 ides na Bíblia. Um é de Eliseu, e quando ele liberou, alguém diz: nós queremos a tua presença lá. Digo: o segundo id é de alguém que manda no céu, na terra, no elo, no seu coração, na sua chamada. E para você dar um pulo daí, Jesus diz: ide, mas eis que eu vou convosco. Aplauda ele, louve a ele. Sem presença, autorização é só um papel. Diga bem forte: eu tenho autorização, mas eu quero a presença. Autorização, papel. Deixa eu pregar isso aqui que eu estou sentindo graça aqui. Autorização, documento. Autorização é só a credencial. Autorização você compra os montes. Autorização você manda a gráfica imprimir. Presença só para quem é discípulo, só para quem é filho dos profetas. Quem tem? Levante a mão e segure ela que lá vai a palavra. Quem vai te ajudar no exercício do seu chamado não é o homem e nem é Eliseu, mas é Jesus Cristo. Sem mim nada podeis fazer. Deixa eu segurar que é escola, né? Vamos segurar. Diga bem forte: autorização e presença. Diga para o seu irmão: não mude a sequência. Primeiro ele libera, primeiro ele envia, e depois você pede a presença. Está me acompanhando? Está fazendo sentido? Então, se você está comigo de verdade, o texto diz: e foi com eles. Peraí, o senhor já autorizou, nós queremos a sua presença, e ele sela esse acordo: eu vou com vocês. Ouça o que eu vou lhe dizer: Eliseu não pegou em nenhum machado, Eliseu não levou um facão, Eliseu não levou um serrote, Eliseu não pregou um prego, Eliseu não fez absolutamente nada do ponto de vista material. Por que ele não fez? Porque já tem gente para fazer. Está me ouvindo aqui? O que Deus tem que fazer já está feito. Agora é você que faz. É você que faz a obra. É você que abre a igreja. É você que limpa o trabalho. É você que organiza a coisa. É você que recebe o visitante. É você que abraça o novo convertido. É você que discipula alguém. O que ele tinha que fazer já está feito. A cruz foi manchada de sangue. O sepulcro está vazio até agora. Agora é a gente que faz. E o que eu vou fazer? Quer que corta a madeira? Quer que derruba? Não. Só queremos que o Senhor esteja presente. Só queremos que o Senhor esteja. Você conhece alguém que até tem habilidade, capacidade, autorização, mas não tem mais a presença? Ouça o que eu vou lhe dizer, nunca mais esqueça isso. O maior valor do nosso ministério não é os nossos títulos, não são os nossos títulos, nem as nossas credenciais, tampouco o nosso know-how. O maior valor ainda é a presença. Porque Davi disse: quer a coroa? Eu jogo ela fora. O trono eu abandono. O palácio eu moro em outro lugar. Só não tires de mim. Gostei de vocês. Sabe o que é extraordinário nisso?
é que ele está lá, ele não pega um martelo, ele não pega um serrote, ele não segura um machado, e a turma está cortando a viga, cortando a... Eu vou dizer isso aqui para quem está ligado. No texto você vai ver um detalhe. Você vai ver no versículo 5 a expressão: derribando um deles uma viga. Vamos juntos? Isso é vitória, sim ou não? Porque o ministério também é feito de vitórias. A viga que estava na sua frente vai cair. Isso é O problema é que no mesmo versículo em que a viga cai, o machado também cai. O texto diz: derribando uma viga, o machado ou o ferro caiu na água. Caiu duas coisas: o problema e a ferramenta. Está me acompanhando ou não? Porque tem ápice na vida ministerial que você vai vencer. E isso que me preocupa é a oscilação da nossa posição. Ouça isso. Isso é o aspecto humano da chamada. Isso é o aspecto humano da vocação. Tem viga caindo. Tem dia de vitória, de júbilo e de alegria. Tem dia que a sua mensagem vai fluir. Tem dia que a sua liderança vai acontecer. Tem dia que o seu talento vai florear o ambiente. O problema não é quando a viga cai, porque aí a gente faz festa. O problema é quando a ferramenta... Diga para quem está ao seu lado: o machado caiu dentro das águas. Lembra que eles foram arrancar as árvores das margens do Jordão? Sim ou não? O machado caiu dentro das... Eu preciso dizer isso para vocês em nome de Jesus. Ferramentas boas caem. Ferramentas extraordinárias caem. Ferramentas bem amoladas caem. Ferramentas famosas caem. Ferramentas extremamente conhecidas e populares caem. Ferramentas que têm histórico caem. Ferramentas que têm um grande testemunho também caem. Fala, obreiros. Não há ninguém no reino de Deus derrubando vigas que não esteja exposto à possibilidade da queda. Porque não é de hoje que ferramentas caem. Talvez por isso Paulo, num contexto de vocação, diz: aquele que está em pé, cuide para que não... Por quê? Porque ferramentas caíram no passado, caem no presente e sempre cairão. Ferramentas caem. Mas preciso dizer a esta amada igreja, e a estes obreiros e líderes, que não há lugar profundo em que a ferramenta tenha caído, que a graça de Deus não mergulhe lá e... Diga para dois aí: a graça sabe mergulhar. Diga aí: a graça sabe mergulhar. Eu não quero saber quando você caiu, onde você caiu, o que foi que aconteceu. Eu quero dizer que Deus vai lhe restaurar, Deus vai lhe levantar, você vai voltar a cortar. Aplauda, louve, celebre, adore, enalteça, honre, glorifique. Ferramentas caem. Pegue na mão de alguém, a gente termina agora. Diga para essa pessoa: ferramentas caem. Diga para ele: bons pregadores caem, grandes líderes caem, famosos caem, machado cai. Olha para mim, e eu preciso terminar dizendo isso. Você pode ser o melhor no seu campo de atuação, ferramentas. Terminei. Mas eu preciso informar aos irmãos que é por isso que é bom não exercer a obra só com o papel da autorização. Por isso que é bom exercer a obra com a presença do profeta ao seu lado. Alguém vai pegar isso aqui. Porque ferramentas grandes caem, ferramentas poderosas caem, ferramenta boa de corte cai, mas se a presença estiver no arraial, tá aqui, tá aí, tá nesse lugar, a presença que levanta os caídos. Dá o melhor aplauso da sua vida aí, só se for o melhor. Yes! Oh!
comigo. Ferramentas boas, ferramentas famosas, ferramentas úteis. Eu preciso terminar esta noite lhe dizendo que tem um homem no texto que autoriza, que acompanha, que financia, que provê e que restaura. Olhe para cá. Ferramentas boas, ferramentas conhecidas, boas ferramentas. Mas o homem do texto é Eliseu, ele é o tipo de uma figura extraordinária na Bíblia. Ai! Uma exclamação. Meu Senhor! Exclamação. Era emprestado. Desculpa o pregador, mas eu preciso dizer para você. Por que a gente só lembra que é emprestado depois que perde? Eu acho que se a gente se lembrasse diariamente que é emprestado, a gente nunca perdia. A gente mexe nisso outro dia. Era emprestado. Clamaram a quem? A quem autoriza, a quem acompanha. Ferramentas boas, ferramentas conhecidas, ferramentas poderosas. Aí Eliseu disse assim: onde caiu? Você está comigo? Está mesmo? Onde? Aqui. Aqui? Aqui? Caiu aqui. Será que o profeta vai orar? Será que o profeta vai mergulhar? Eu vou te explicar como é que Deus levanta ferramentas caídas. Nunca mais esqueça disso. Mas o senhor vai embora? Não, eu vou ali resolver. Mas caiu aqui. Não, peraí. Eu preciso de alguém com outro machado. Que eu preciso dizer que se você não pregar, alguém vai pregar. Se você não cantar, alguém vai cantar. Se você não der glória, alguém vai dar. Se você não dizimar, alguém vai dizimar. Se você não quiser receber ninguém na portaria, vai ter gente para receber. Se você não for crente, vai ter crente. Se você não quiser subir, essa igreja quer. Sempre tem alguém com machado. Pegue na mão do seu vizinho e diga: não tem só um machado aqui dentro. Diga para ele: você não é a única ferramenta. Você não é tão bonzinho assim. Chacoalha ele e diga: Deus tem muito mais. Melhor que você e eu. Mais crente que você e eu. Que trabalha e não deixa a ferramenta cair. A ferramenta caiu, a ferramenta. O Eliseu caiu, era emprestado. Eu vou resolver. Como é que levanta ferramentas que caíram? Como é que põe de pé o obreiro que caiu? Como é que restaura um vocacionado que se enrolou na vida? Como é que funciona? Calma. Só vai fazer o quê? Alguém com segundo machado. Não, eu posso ajudar. Corta essa madeira aqui. Puf. Se você estiver comigo. Aí Eliseu pega o madeiro. Eu vou te mostrar. Só vai para onde, Eliseu? Eu vou levantar quem caiu. Eu vou pôr de pé quem alguém disse: isso aí nunca mais se levanta. Isso aí nunca mais lidera. Isso aí nunca mais pastoreia. Isso aí nunca mais vai louvar. Ninguém vai ter mais credibilidade com ele. Só vai fazer o quê? Eu vou carregar o madeiro. Que eu vim dizer para você que a nossa boa vontade não levanta ninguém. O nosso abraço não levanta ninguém. O nosso tapinha nas costas não levanta ninguém. Mas um madeiro nas costas de um homem santo levanta quem quiser. Aplauda, louve, glorifique, faça barulho. Te lembra alguém?
Alguém está fazendo download ainda? A gente ajuda. Ô Eliseu, o que é isso? Eu estou mostrando que o meu Jesus vai fazer um dia. Eu estou mostrando que o meu Cristo vai fazer um dia. Eliseu carregou o madeiro, jogou na água e a ferramenta voltou. Jesus carregou o madeiro, cravou na cruz e você foi levantado. Dá um pulo dessa cadeira aí, a gente vai orar. Cadê os obreiros que falam em línguas aqui? Cadê os obreiros que dão glória na cara do diabo? Cadê as ferramentas de Deus? Pegue na mão de alguém, a gente ora junto. Pegue na mão de alguém, a gente ora junto. Você está segurando na mão de alguém que também tem machado, também tem dom, também tem vocação, também tem dom, também foi escolhido, também foi separado por Deus. E aqui não tem melhor que o outro, aqui não tem maior que o outro. Aqui são todos cortando madeira. Meu Deus. Há uma unção perpassando os 4 cantos dessa casa. Tem obreiro que chegou aqui em queda. Tem líder me ouvindo aqui que chegou para baixo. A seta foi grande, o dardo que lançou contra ti foi grande, mas a graça te ama, te resgata, te levanta e diz: vamos trabalhar. Oh Deus! Terminei. Segure a mão de alguém. Ferramentas caem. Ferramentas grandes e poderosas. Ferramentas famosas e conhecidas. Mas basta o madeiro carregado por um homem santo para levantar as ferramentas. Segure a mão do seu irmão. Eu não sei se você reparou. Se não reparou, repara agora. A ferramenta caiu e a obra parou. Não, a obra estava a todo vapor. Foi a ferramenta, bum, que a obra. Só que a obra não é dele. A obra não é da ferramenta, não é sua, não é minha. E Deus nunca vai aceitar que a sua obra. Eis a razão pela qual o machado voltou. Segure a mão do seu irmão. A obra vai continuar. As suas quedas não anularam a chamada que Deus tem na sua vida. As suas falhas não sepultaram o dom que Deus te deu. A vocação e os dons são sem arrependimento. Segure a mão do seu irmão. Diga para quem está à direita e à esquerda: a obra continua. Diga para ele: levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Seu negócio é com um homem santo que carrega o madeiro por você. Alguém vai olhar e vai dizer: mas ela, mas ele, mas fulano, mas Beltrano achou ruim. Conversa com o homem da cruz. Foi ele que me deu mais uma chance. Levante as mãos para os céus o mais alto que você puder. O mais alto que você alcançar. Gostei de vocês. É uma escola de líderes e obreiros pentecostais fervorosos. Segure a mão dele. A unção de Deus está em você agora. Eu quero saber se você é ferramenta caída ou levantada. Se está no fundo do Jordão, vai ser difícil orar em línguas agora. Vai ser difícil profetizar agora. Vai ser difícil dar lugar agora. Vai ser difícil extravasar agora. Agora, se o homem santo que carrega o madeiro te levantou, não há
ninguém que te impeça. Receba agora, onde você estiver, autoridade. Receba vocacionado, receba chamado, receba escolhido. Ore em línguas agora, flua agora, encha esse lugar de adoração agora. Olha o renovo, 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 olha o renovo. Receba, receba, receba. É Pentecostes na segunda-feira. Abraça alguém aí, compartilha com ele essa unção. Abraça alguém aí, compartilha com ele essa unção. Abraça alguém aí, compartilha com ele essa unção. Desceu, 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 desceu. Meu Deus, meu presidente. Abraça ele, ore em línguas com ele, chora com ele. Você não é uma ferramenta caída. O homem santo te levanta. Estou Eliezer. Obrigado. Eu creio, profeta. Deu sua vida muito mais bonita. Oh, Pai. Era masore mai chorina. Tu devi nara sominai. Oh, Pai. Oh, Pai. Oh, Pai. É lindo, Deus. É lindo o teu mover. É linda a tua presença nesse lugar. Você vai dar um aplauso gostoso para ele agora, vai. O melhor que você deu essa noite, vai.